Então, pessoal, nós estamos de volta aqui com uma nova gravação. Caso alguém se oponha que seja realizado extra, manifeste nos próximos 5 segundos, a partir de agora. Tudo bem, professor? Beleza. Então, gente, estamos aqui novamente, né, depois do intervalo. Conforme eu combinei com vocês, eu acredito que vai ser mais producente, né? Se a gente fizer da seguinte maneira, eu vou mostrar os vídeos de 2 temas aqui para vocês, né? Os temas acadêmicos propostos para hoje. A gente estava propondo 3 temas, mas eu acredito que vai dar tempo da gente assistir somente 2 temas. Vamos assistir juntos. Aí, em seguida, nós vamos encerrar o encontro e vocês vão levar como dever de casa, né? De vocês aproveitarem os grupos que vocês já fazem parte, grupos de trabalho, para vocês refletirem sobre esse nosso encontro de hoje, o que foi falado de metodologias ativas, introdução da metodologia do PBL, né, no ensino de ciências, e também desses 2 vídeos acadêmicos que eu vou mostrar para vocês, que a gente já está entrando no assunto da questão das epidemias, né? Como que as epidemias estão relacionadas com o nosso dia a dia. Então, a gente deve se preocupar com uma epidemia antes dela começar. Nós temos que compreender os processos que conduzem uma cidade a uma epidemia. E para a gente entender isso, nós precisamos entender a microbiota do nosso corpo e a microbiota ambiental. Então, são esses 2 universos, microbiota do corpo humano, microbiota do corpo dos animais e a microbiota ambiental. Então, é isso que devemos entender primeiro para a gente controlar as epidemias, para evitar as epidemias e controlar quando elas aparecerem. Então, esse conhecimento é muito importante. E eu vou mostrar esses vídeos para vocês e como que as cidades fazem para gerenciar isso. Então, hoje, são esses 2 temas acadêmicos que eu vou mostrar aqui. Então, vocês vão, depois desse primeiro encontro, conversar com os pares dos seus grupos e no próximo encontro, no final desse mês, vocês vão trazer uma devolutiva. Vocês podem até escrever alguma coisa, se quiser, para não esquecer o que o grupo resolveu, tá? Porque um representante de cada grupo vai apresentar verbalmente aqui para nós. Então, nós vamos fazer uma metodologia ativa, ou seja, a gente traz um conhecimento, a gente traz um problema, e aí vocês trazem a devolutiva para nós, depois do grupo se reunir, tá bom? Aí, nos outros encontros, a gente faz também as reuniões dos grupos durante o encontro. É só hoje que a gente vai fazer dessa outra maneira. Talvez seja até bom, porque como é a primeira vez que a gente vai fazer essa metodologia com vocês, né? Talvez valha a pena realmente fazer dessa forma, tá? Então, eu só vou mostrar novamente aqui, só para vocês lembrarem, né? Só para vocês lembrarem aqui. Então, esse tema 1, que eu vou mostrar o vídeo agora, tá? O tema 1 está falando assim: você sabe por que lavar as mãos protege as pessoas contra as doenças? E eu acho que eu não compartilhei a tela. Peraí, Edgar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Sempre esqueço, tá vendo? Beleza. Então, vou mostrar aqui para vocês. Agora já dá para ver, né? Minha tela é rapidinho. É só para vocês lembrarem que é esse tema aqui agora que eu vou mostrar o vídeo para vocês.
É um vídeo, gente, de um experimento que eu realizei no laboratório de aula prática de microbiologia da UFOP, que fica lá em Ouro Preto, tá? É um vídeo que eu gravei junto com 2 monitores da disciplina microbiologia. Então, é um vídeo referente a esse tema número 1, que diz assim, as perguntas, né? Na verdade, são 2 vídeos juntos, tá? No tema 1. Você sabe por que lavar as mãos protege as pessoas contra doenças microbianas? E como esses micro-organismos chegam até as mãos das pessoas? E como esses micro-organismos podem contaminar o ambiente? Como os micro-organismos do corpo humano e dos animais podem iniciar uma epidemia ou pandemia? Tá? Então, é esse tema que eu vou mostrar em 2 vídeos coladinhos, eles são pequenos, tá? E logo depois eu vou apresentar o outro vídeo do tema número 2, ok? Então, vamos aos videozinhos aqui desse primeiro. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? Sim, está dando sim. Ok, obrigada. Eu acho que tem jeito de melhorar. Melhorou? Tá melhor. Tá. Então, gente, por que lavar as mãos? Será que protege mesmo, gente? E como que a gente deve lavar a mão? Então, primeiro, esse esqueminha aqui, né? Então, já existem técnicas, né? Já existem aí apresentações mostrando que essa técnica realmente é melhor, né? Que a gente coloca aí um pouquinho de sabonete, nem precisa de ser muito, não, nas mãos, esfregar bem, né? As palmas das mãos. Depois, entre os dedos, a gente esquece às vezes, né? E entre as unhas, né? Aqui, ó, o leito ungueal, né? Essa voltinha da unha aqui, ó, que a gente esquece. Então, aí depois enxaguar bem que a gente vai secar, né? E como que os micro-organismos chegam até as mãos da gente? Então, as bactérias chegam às mãos através de superfícies, né? Água, objeto, alimentos contaminados. Com isso, as mãos tornam-se veículo reservatório desses micro-organismos. E assim são disseminados, pois nas mãos eles encontram um ambiente favorável para a reprodução. Então, gente, isso aí é a coisa crítica, que pouca gente imagina isso. Veja bem, você está com suas mãos ali, né? Não dá para enxergar nada, a gente esbarra aqui, esbarra dali. Aí vários micro-organismos que até às vezes estão no ambiente podem colar na nossa mão. E acontece que ao longo da nossa vida, vários micro-organismos conseguem interagir de maneira quase que permanente. Alguns conseguem fazer isso e outros não. Por que será que alguns micro-organismos, encontrando com a pele das nossas mãos, conseguem ficar ligado por muito tempo? E por que será que outros não conseguem? É porque o nosso corpo tem defesas. O nosso corpo, ele entende que tudo aquilo que é diferente, que quiser ligar na nossa mão, é um perigo. Então, o nosso corpo entende que tem que fazer de tudo para mandar qualquer micro-organismo embora. Então, como que o nosso corpo faz isso? A própria anatomia da nossa pele, a fisiologia do nosso corpo também. O que é a anatomia da pele? Vocês já notaram que a nossa pele, ela é mais espessa, mais grossinha do que a mucosa que está dentro da boca, né? Então, cada parte do nosso corpo, o revestimento é diferente.
A nossa pele, por exemplo, da mão, né, que está mais exposta, ela é mais grossa, exatamente para nos defender. Tá? E a nossa pele, ela tem uma secreção. Vocês já notaram que mesmo sem passar creme, né? Às vezes a gente sua um pouquinho, tem um pouquinho de suor, né? Mesmo em dia que não está calor. Hoje está um calorão aqui. Mas mesmo no dia que não está fazendo calor, nossa pele sempre tem uma secreção natural, né? A gente vê que ela é levemente úmida. Então, essa coisa que parece assim, a gente passa o dedo, escorrega, né? Isso, gente, é uma proteção mecânica. A nossa pele tem uma secreção que mecanicamente é para expulsar todo e qualquer micro-organismo. Então, é uma defesa anatômica, tá? E, além disso, nosso corpo também tem a defesa imunológica. O que é isso? A gente produz imunoglobulinas, anticorpos, diferentes tipos de anticorpos, né? E tem um anticorpo chamado IgA. O IgA, ele está na secreção da nossa pele. Então, a gente tem anticorpos protegendo para não deixar nenhum micro-organismo entrar. Acontece, pessoal, que ao longo da nossa vida, essa batalha dos micro-organismos, que o sonho do micro-organismo que está lá fora é fazer parte do nosso corpo. Se você perguntar para uma bactéria o que ela sonha todo dia, ela sonha em morar no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, gente, tem açúcares, proteínas, vitaminas, e as bactérias querem isso. Então, elas fazem de tudo para colar na nossa pele. E essa batalha a gente não enxerga, mas ela acontece. Aí, o que vai acontecer? Algumas bactérias que são boas de papo, elas têm um diálogo químico com o nosso corpo. Algumas bactérias falam assim, olha, deixa eu ficar só um pouquinho aqui na sua pele, né? Eu não vou te incomodar. Então, vem todas essas promessas, né? Vem esse papo. Aí o nosso corpo, muitas vezes, acredita e deixa a bactéria ficar encostadinha ali. Aí ela aproveita e vai se reproduzindo. E se ela for uma bactéria realmente que cumpre a palavra dela, de ser boazinha para a vida toda, tá? A bactéria conversa com o nosso corpo. A gente não escuta, não, mas ela está conversando. É uma conversa química. Então, se a bactéria é realmente gente boa, tá? Ela fica, às vezes, morando a vida toda no nosso corpo, principalmente se ela é bem agradecida. O que é uma bactéria bem agradecida? É aquela bactéria que produz vitaminas, que produz fatores orgânicos importantes para a nossa saúde. Aí é que essa bactéria passa a ser uma boa inquilina. Ela realmente vai morar a vida toda com a gente. Nosso corpo deixa. Então, essa turma de bactéria, tá? É chamada microbiota residente do nosso corpo, porque ela já comprovou que vale a pena morar no nosso corpo, porque ela nos ajuda. Tem bactérias que produzem vitamina K. A vitamina K a gente não sabe fabricar, e tem bactéria que faz isso para a gente, tá? Ou então a gente tem que se alimentar de alimentos que têm a vitamina K, que é uma vitamina importante no processo de coagulação sanguínea. Tudo bem. Então, gente, entretanto, além dessas bactérias boazinhas, tá? Que vêm para o nosso corpo e acabam ficando, porque elas realmente nos ajudam, que faz um tipo de simbiose, né? Tem outras bactérias que fazem a mesma tentativa, vem com aquele papo que a gente conhece, né? Olha, eu sou do bem, deixa eu ficar um pouquinho aí, eu sou muito boa. Aí nosso corpo sempre dá um crédito, pode ficar, vai ficando. Mas tem umas, gente, que em uma semana começa a mostrar que não presta, que é gente que não presta, tá?
Aí começa aquela conversa química. O corpo fala assim: pois é, você me prometeu mundos e fundos, e eu estou vendo que você está produzindo toxinas. Você está querendo me envenenar, sua doida. Tá? Tem todo aquele papo. Aí, nosso corpo fica esperto e manda embora essa bactéria patogênica, essa bactéria do mal, que veio com uma conversa fiada, que era boazinha, mas não era boa nada, não. Então, gente, o nosso corpo, muitas vezes, a gente encontra as bactérias benéficas, que essas realmente ficam por muito tempo, porque elas provam, né, que são úteis, mas tem outras que ficam somente pouco tempo no nosso corpo, desde que o nosso corpo esteja saudável. Um corpo saudável, ele sabe distinguir uma bactéria boa de uma bactéria maldosa, entenderam? O problema é quando o nosso corpo está fragilizado. Então, se a gente, em algum momento, está dormindo mal, comendo mal, o que vai acontecer? Nosso corpo fica mais fragilizado. Então, bactérias maldosas passam a reproduzir rapidamente e o nosso corpo não percebe que tem coisa ruim ali se reproduzindo. E aí, essas bactérias do mal podem causar alguma doença, que a gente chama de doença oportunista. O que é uma doença oportunista? São aquelas causadas por bactérias que estão ali morando temporariamente no nosso corpo, mas nosso corpo, por algum motivo, está fragilizado e deu a oportunidade para essa bactéria causar uma doença. Essas doenças também são chamadas endógenas, que, na verdade, são doenças causadas por micro-organismos que estão morando no nosso corpo em um determinado momento. E que lá pelas tantas, o nosso corpo deu bobeira, tá? E deu essa permissão, essa oportunidade, e aí a vaca vai para o brejo. É por isso que, de repente, às vezes, depois que a gente passa aí uns 2 dias sem dormir direito, aparece dor de garganta. A garganta fica inflamada, a pessoa tem até febre. Aí fala assim, onde que eu peguei isso? E, de repente, o isso, né, que está causando aquela inflamação, pode ser um Streptococcus pyogenes, que até já estava morando ali na garganta por alguns dias. E o corpo, que era para mandar essa bactéria embora, deu bobeira. Aí já era, né? Tá bom? Então, na verdade, aqui nesse slide está resumidamente contando assim. Mas no vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu acho que vai ficar mais claro ainda, tá? Boa tarde a todos, eu sou Maria Célia, professora de microbiologia do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, e é com muito prazer que estou aqui hoje para fazer uma demonstração da importância da higienização das mãos, que é tão falada hoje em dia na pandemia Covid-19. Mas antes é necessário entender o porquê da necessidade da higienização das mãos. Para demonstrar isso, eu vou contar com a colaboração do Estevão, que é nosso aluno do curso de medicina da UFOP. Boa tarde a todos, muito prazer estar com vocês hoje. E vou contar também com a colaboração da Juliana, que está ali atrás da câmera. A Juliana vai nos auxiliar com a filmagem dessa apresentação. Juliana também é aluna da medicina aqui da UFOP. Boa tarde, pessoal. Então, por quê? Qual a necessidade de higienizar as mãos numa situação de epidemia e de pandemia como essa? A importância, para entender a importância, é necessário entender o que a gente normalmente carrega nas nossas mãos. É uma população de vários micro-organismos, vários vírus, fungos e maioria deles bactérias, ou seja, as bactérias são os micro-organismos mais frequentes que podemos encontrar nas nossas mãos. E para provar isso para vocês, nós vamos fazer uma demonstração aqui no laboratório de aula práticas da microbiologia
do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP. Por que tem que ser aqui? Por questão de biossegurança. Para a gente fazer uma demonstração de microbiologia, é necessário estar usando equipamento de proteção individual, que a gente chama de EPI. Eu estou usando luvas, jaleco, a máscara, e se fosse um procedimento mais rigoroso, eu teria que estar usando gorro para tampar meus cabelos e os óculos. Por quê? Porque todo experimento eu tenho que apenas investigar aquilo que eu estou procurando. E nesse caso hoje eu estou procurando o quê? Eu estou procurando ver se nas mãos realmente nós estamos carregando micro-organismos. Okay? Para fazer essa demonstração, nós vamos usar um meio de cultura chamado agronutriente. Ele se parece com uma gelatina, mas não é gelatina. E esse agronutriente está numa placa de Petri, tá? Essa placa eu tenho aqui escrito. Nessa plaquinha eu tenho duas placas. Essa primeira que eu mostrei, nós vamos fazer a demonstração da microbiota de micro-organismos do nariz e da garganta. E essa outra aqui eu vou usar para fazer a demonstração da microbiota da pele. Essa microbiota, ou seja, essa população de micro-organismos é encontrada em toda a pele e nas mucosas que entram em contato com o meio externo. Ou seja, da boca até o ânus, nós temos o trato digestório. Em todo ele, nós encontramos também micro-organismos. Ok? Na parte externa do nariz, na parte externa da uretra, também encontramos micro-organismos. Porém, nos órgãos internos, é proibido ter micro-organismos. Então, no coração, vasos sanguíneos, bexiga, rim, pâncreas, cérebro, é proibido ter micro-organismos. Nenhum pode entrar lá, porque são órgãos muito delicados. Se qualquer micro-organismo atravessar a barreira e chegar lá, pode causar dano, pode destruir esses órgãos. Por isso que as bactérias e esses micro-organismos têm que ficar do lado de fora. E é normal encontrar na pele. O nosso sistema imunológico nos protege, evitando que esses micro-organismos das mãos penetrem dentro dos nossos órgãos. Mas quando nós ficamos frágeis, esses micro-organismos podem invadir. É o que acontece no caso da Covid-19. Quando o coronavírus invade o nosso corpo, ele vai causar uma doença séria, que pode até levar à morte. Então, nós temos que evitar que esses micro-organismos entrem dentro do nosso corpo. E é por isso que a gente tem que lavar as mãos sempre que possível, e é por isso que tem que tomar banho todo dia também. Mesmo quando a gente não quer tomar banho, é necessário tomar banho para evitar que esses micro-organismos penetrem dentro dos nossos órgãos, que são nobres. Ok? Agora, essas bactérias que estão do lado de fora do nosso corpo, algumas são boas. Vocês já devem ter ouvido falar em lactobacilos. São boas bactérias e são encontradas na nossa pele para nos proteger. Mas na nossa pele podem ser encontradas várias bactérias que causam doença e vários vírus que causam doença também. Por isso, a necessidade de estar sempre higienizando as mãos. Chega de conversa, vamos fazer a nossa demonstração? Sim, eu vou convidar
o Estevão para que ele faça primeiro a inoculação do dedinho sujo. Mostra para lá o dedinho. A mão do Estevão eu estou chamando de mão que está suja, porque ele não lavou a mão agora, né? Você não lavou a mão agora. Não. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, aqui nessa plaquinha, tem um setor escrito DS de dedo sujo. Nesse setor DS de dedo sujo, eu vou abrir a placa perto do fogo, porque perto do fogo não tem bactérias. Aqui fora está cheio de bactérias. Mas como eu quero demonstrar somente as bactérias do dedinho do Estevão, eu tenho que inocular o dedinho dele no meio de cultura esterilizado. Aqui não tem bactéria. E perto do fogo também não tem. Vamos lá, Estevão, vai passar. Perfeito, Estevão passou o dedinho sujo no setor escrito DS de dedo sujo. O Estevão agora vai lavar as mãos ali com um sabão líquido. Em seguida, ele vai enxugar as mãos em uma toalha esterilizada que está nesse pacote. Toda vez que o material é esterilizado, significa que toda vez que alguém diz que o material está esterilizado, significa que não tem nenhum micro-organismo, porque ele passou por um processo de esterilização aqui no laboratório. Tá ótimo, um banho perfeito, muito bem, Estevão. Então, agora, o Estevão vai enxugar as mãos na toalha esterilizada. Lembrando que eu lavei as mãos apenas com água e sabão. E agora eu estou secando as minhas mãos. E agora o Estevão vai passar o dedinho que tomou banho com sabão nessa região que tem a letrinha S. Agora, eu vou convidar o Estevão também para desinfetar as mãos com álcool 70. É perto do fogo, não, né? Fogo e álcool, não. Álcool 70, longe do fogo. Álcool 70 é um ótimo desinfetante. E rapidinho vai isso. Agora eu vou convidar o Estevão para passar o dedinho que tomou banho com sabão, desinfetou com álcool, no setor que tem a letrinha A, que representa desinfecção de álcool. Agora, o Estevão, eu vou convidar o Estevão para fazer uma experiência para a gente provar a vocês que no nariz e na mucosa do nariz e mucosa da garganta, nós podemos encontrar micro-organismos também, porque a mucosa é estéril. Você mesmo passar, pode passar. Isso, ele mesmo vai coletar no nariz. E ele vai passar num setor de outra placa, aquela placa já está separada, que eu vou colocar o nome e o horário que ele fez, e a data. Essa aqui é uma outra plaquinha estéril, e ele vai passar na letrinha N de nariz. Isso aqui vai ser desinfetado para ser descartado depois. Bom, agora eu vou convidar o Estevão para fazer a mesma coisa, para a gente provar a vocês que na mucosa da garganta também está cheio de micro-organismos. Na verdade, predominando as bactérias. Ele mesmo vai colher da garganta dele.
E ele vai passar onde tem a letrinha G, esse meio de cultura está esterilizado também. Bom, vai ser desinfetado para ser descartado corretamente. Esses 2 suaves que já foram usados e antes estavam esterilizados. Esse material agora, nós vamos escrever o nome do Estevão, porque é material dele, tá? E vocês podem notar que nessa segunda plaquinha tem um terceiro quadrante que nós não inoculamos nada, está escrito controle, tá? O que vai acontecer agora? Nós vamos levar essas plaquinhas para aquela estufa incubadora regulada a 37 graus Celsius. Essa estufa está regulada a 37 graus Celsius. Estou colocando aqui bem nítido para vocês verem. Essa estufa incubadora, nós vamos colocar aqui as plaquinhas. Ela está regulada a 37 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura do nosso corpo é próxima de 36 graus Celsius. E para que as bactérias que foram tiradas do corpo do Estevão possam realmente reproduzir, nós temos que colocar aquela estufa 37 graus Celsius. Até que hora que vai ficar ali na estufa? Vai ficar 24 horas, vai ficar até amanhã. Para quê? Porque as bactérias que saíram do dedinho sujo, que saíram do nariz e da garganta do Estevão, de hoje até amanhã, elas vão se reproduzir naquele meio de cultura, porque tem os nutrientes para as bactérias se alimentarem ali. E a temperatura da incubadora é semelhante à temperatura de onde elas vieram, que é a temperatura corporal. Quando chegar amanhã, nós vamos nos deparar com o aparecimento de colônias, que são amontoados de filhos, netos e bisnetos de bactérias. Porque de hoje até amanhã, elas estarão ocupadas se reproduzindo. Tudo bem? Por hoje é só. Amanhã continuaremos a nossa demonstração com a leitura que vamos fazer do que inoculamos hoje. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Maria. Eu vou ter que pegar o outro. Aí, para dar continuidade, gente, é que eu tenho que mostrar o vídeo seguinte agora para vocês, que é uma continuação, esse outro vídeo. É depois da incubação daquele meio de cultura, para vocês verem as colônias das bactérias. Estamos novamente aqui, conforme combinamos ontem. Vocês estão se lembrando que ontem eu e o Estevão e a Juliana estivemos aqui e fizemos inoculações em uma placa de PET contendo água nutriente para demonstrar a vocês que nas nossas mãos, né, Estevão, tem bactérias e que também no nosso nariz, na nossa boca,
ou seja, em toda a extensão de pele, do cabelo até as unhas do pé, em toda a extensão que reveste o nosso corpo, nós temos populações de bactérias, de vírus, de fungos, protozoários, mas predominam bactérias, que são muitas e muitas. E temos também nas mucosas que entram em contato com o meio externo, que é o caso da mucosa da parte externa do nariz, a parte externa da uretra, e também as mucosas do trato digestório, desde a boca até o ânus. O trato digestório parece um tubo aberto, né? Então, entra alimentos e sai fezes. Então, é um tubo aberto. Então, ele tem contato com o meio externo. Então, na mucosa do trato digestório, nós também temos populações de micro-organismos. Mas vocês estão lembrando que ontem eu comentei que lá dentro do nosso corpo, nos órgãos internos, coração, cérebro, fígado, pâncreas, rim, corrente sanguínea, não tem bactérias, nem vírus, nem nada. É proibido ter micro-organismos. Então, nosso sistema imunológico cuida de nós o tempo todo, não permitindo que os micro-organismos que habitam normalmente nossa pele e mucosas, não deixa eles penetrarem para dentro dos órgãos nobres. Ok? Porém, nós temos que ajudar nosso sistema imunológico. Nós temos que tomar banho todo dia, lavar as mãos sempre. Para quê? Para evitar uma superpopulação de micro-organismos. Porque tem um número limite que o nosso corpo permite. Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que aconteceu de ontem para hoje, naquele período que você estava dormindo na sua casa. O que será que as bactérias que saíram do dedinho sujo, do nariz e garganta do Estevão, e colocamos no água nutriente e levamos para a estufa 37 graus, durante a noite toda, o que será que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Eu vou agora, então, abrir a estufa realizada a 37 graus Celsius. Vou tirar as placas de água nutriente que foram inoculadas ontem. Durante 24 horas, elas ficaram a 37 graus Celsius. O que será que aconteceu? Então, eu tenho aqui. Nossa! Olha só! Aconteceu uma coisa bem interessante. Aqui eu tenho aquela plaquinha em que nós inoculamos secreção de garganta e secreção de nariz do Estevão. Eu estou vendo que houve crescimento de bactérias. E aqui a outra plaquinha que nós inoculamos dedinho sujo, dedinho lavado com água e sabão, dedinho lavado com água, sabão e álcool. Eu tenho um resultado super interessante, que eu vou mostrar de pertinho para vocês, para poderem entender melhor o crescimento de bactérias que aconteceu nessas plaquinhas. Vamos lá? Então, pessoal, agora vamos aos resultados. Mas antes de mostrar os resultados, eu quero mostrar a vocês como estava a nossa placa ontem, para a gente lembrar que ontem nós usamos uma placa com água nutriente que estava totalmente vazia, esterilizada, sem nenhum crescimento bacteriano. Porém, aquela placa esterilizada de ontem, vocês se lembram que o Estevão ontem inoculou o dedinho sujo
nessa região, escrito DS, a região do dedo sujo? Ontem o Estevão passou o dedinho sujo nessa região. Eu levei essa plaquinha para a estufa, 37 graus Celsius, durante 24 horas. Além dessa sessão que ele passou o dedinho sujo, o Estevão também passou em outra região o dedinho lavado com sabão e o dedinho lavado com sabão e álcool. Mas vamos olhar primeiro o resultado no dedo sujo? Então, durante a noite, enquanto você estava dormindo na sua casa tranquilamente, essas bactérias estavam trabalhando, porque durante a noite, na estufa 37 graus Celsius, elas estavam reproduzindo. Então, de ontem para hoje, o que aconteceu? As bactérias se reproduziram. Em cada lugar que caiu uma célula, essa célula se reproduziu, ela multiplicou, produzindo filhos, netos, bisnetos, e ficaram amontoadas, formando essas bolinhas brancas. Cada bolinha branca dessa é chamada de colônia, tá? E pelo aspecto, possivelmente são colônias de bactérias. Então, essas bactérias se nutriram dos nutrientes que estavam aqui e puderam se reproduzir. Vocês estão vendo que tem uma colônia grande aqui e outras menores? Possivelmente são de gêneros diferentes, têm genéticas diferentes, por isso que elas apresentam tamanhos diferentes. Cada tamanho de colônia mostra a velocidade de reprodução da bactéria. Então, possivelmente, esse aqui está até com uma cara de lactobacilos, né? Os lactobacilos costumam fazer colônias maiorzinhas assim. Essas outras de tamanho médio, possivelmente são estafilococos, outros gêneros. Então, essas colônias apareceram aqui porque o Estevão passou o dedinho sujo nessa região. Se eu contar aqui o número de colônias que apareceram, né? Eu teria que contar uma a uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19? Então, se eu estou contando 19 colônias, significa que ontem, quando o Estevão passou o dedinho sujo, ele jogou 19 células de bactérias separadinhas. Cada uma célula de bactéria reproduziu, e por isso que hoje nós temos um amontoado de células formando as colônias, e eu consigo enxergar a olho nu essas colônias. Ontem, na hora que o Estevão passou o dedinho sujo aqui, eu não enxergava nada, porque cada célula de bactéria a gente não enxerga a olho nu. Elas são microscópicas, elas são muito pequenininhas. Mas hoje eu enxergo os amontoados de filhos, netos e bisnetos que cresceram em cada pontinho, formando essas colônias. Bom, virando a plaquinha agora, a gente vê o setor em que o Estevão passou o dedo lavado com água e sabão. Olha só, gente, o que aconteceu. Água e sabão que ele lavou a mão matou as bactérias quase todas. É por isso que aqui agora a gente só consegue ver que cresceram 2 colônias, 1, 2. O que aconteceu com as outras bactérias do dedinho sujo? Água e sabão eliminaram a maioria das bactérias. E virando a plaquinha aqui no setor da letrinha A, significa que ontem o Estevão passou o dedinho sujo depois de tomar banho com sabão e água. Ele lavou também com álcool 70 e passou o dedinho aqui. O que vocês podem observar? Não cresceu nada. Significa que quando a gente lava as mãos com água e sabão e desinfeta também com álcool 70, mata tudo. Ou seja, matou todas as bactérias. E se eliminou todas as bactérias, possivelmente eliminou os vírus e outros micro-organismos também.
Agora, vamos passar para aquela outra plaquinha. Vocês se lembram que, além da experiência do dedinho sujo, nós ontem pegamos uma plaquinha que estava totalmente estéril, que não tinha nada, tanto é que um quadrante nós deixamos sem inocular nada e chamamos de controle, para provar que o meio de cultura estava esterilizado. Ele continua esterilizado nesse pedacinho, porque nós não passamos nenhuma secreção aqui. Porém, aqui vocês observam que nessa região da letrinha G, ontem o Estevão passou um suave com secreção de garganta. O que vocês podem observar hoje, depois que essa placa ficou 24 horas em 37 graus Celsius? Apareceram também colônias de tamanho médio e colônias muito pequenininhas. Possivelmente essas colônias de tamanho médio são gênero Staphylococcus, e essas pequititinhas, muito menores, possivelmente é outro gênero, chamado Streptococcus. Algumas espécies desses gêneros são patogênicas e podem causar doenças graves, mas às vezes a pessoa está saudável, como é o caso do Estevão, está todo lindo, saudável, não tem nenhuma doença, mas ele possivelmente pode estar carregando tanto bactérias boas, como pode também estar carregando bactérias patogênicas. Isso vai depender do sistema imunológico dele. Se tiver bom, o sistema imunológico mantém um número razoável de bactérias na garganta. Mas, se ele estiver frágil, né, sem alimentar, sem dormir, ele pode ficar frágil. E esse número pode ficar exageradamente enorme. E se o número fica muito exagerado de bactérias na garganta, dá inflamação da garganta. E pior ainda, elas podem atravessar a barreira e causar doenças muito graves, até uma doença chamada reumatismo. É por isso que tem que cuidar. Apareceu dor de garganta, é um primeiro sinal que alguma coisa está errada. A pessoa tem que cuidar melhor da saúde geral, alimentar melhor e dormir melhor. Aqui nesse outro quadrante, o Estevão ontem inoculou um suave com a secreção do nariz, secreção nasal. Vocês notam que hoje, depois de 24 horas, também houve crescimento dessas colônias, mas possivelmente tem alguns estafilococos, mas pode ter possivelmente uma população um pouco diferente da garganta. Isso às vezes pode acontecer, dependendo do lugar, do local do corpo, a microbiota, né, a população de bactérias pode modificar um pouco, assim como a presença de outros micro-organismos. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Então, gente, já estamos aqui bem adiantados, mas eu estou vendo que tem um tempinho aqui, ó. Eu vou fazer a apresentação do segundo tema, porque eu acho que o outro vídeo é menor, e aí dá tempo, então, né, para a gente cumprir esse segundo tema, tá vendo aqui? O segundo tema. Então, esse primeiro tema aqui, nós já apresentamos, né? Ele foi mais rápido, não levou 30 minutos, não, né?
E esse outro tema, eu tenho um vídeo também para mostrar para vocês, que eu acredito que ele vai em uns 10 minutinhos aí, então é possível a gente aproveitar esse tempo, tá? Esse segundo tema, então, ele é uma continuação da ideia, né? A primeira ideia, né? Nós mostramos aqui a questão da microbiota do corpo, tá? Entretanto, além da microbiota do corpo, o que é microbiota? É uma população, né, de micro-organismos. Então, a gente deve considerar que no nosso corpo existe uma microbiota de micro-organismo e existe também uma microbiota de micro-organismo do lado de fora, no ambiente, seja no solo, né, nas águas, tá? O que está no solo pode passar para as águas e o que está no solo pode vir para o ar. Então, quando dá qualquer vento, a poeira do solo, ela vem para o ar. Então, os contaminantes, né, do ambiente, muitas vezes eles se parecem, né? O que está no solo, o que está na água e o que está no ar. E o que está no ar, a gente tem que tomar cuidado? Sim. Por exemplo, para não contaminar os alimentos. Por isso que a gente tem que tampar os alimentos, né? Porque a poeira, ela pode trazer contaminantes indesejáveis. Oi? Alguém quer falar? Não. Ah, escapou aí, né? Então, é assim. Agora, esses contaminantes do ambiente, né? De onde que veio isso? Então, vários micro-organismos que estão no ambiente, eles são de uma era primitiva, tá? Alguns não evoluíram em termos filogenéticos. Alguns micro-organismos, eles são do mesmo jeito que eram aí há muitos e muitos anos atrás, tá? Alguns, embora sejam daquela época, né, primitiva, eles têm algum aspecto evolutivo e tanto é que alguns micro-organismos do ambiente já conseguiram se adaptar ao nosso corpo. Então, na verdade, gente, o que é realmente verdadeiro, os micro-organismos que estão no nosso corpo, tá? Eles, um certo dia, estavam no ambiente. Só que ao longo de muitos e muitos anos, muitas tentativas, eles conseguiram se adaptar ao nosso corpo, tá? Então, o que atualmente a gente vê de microbiota corporal são micro-organismos que no passado faziam parte da microbiota ambiental e agora se adaptaram ao nosso corpo, ok? Bom, e os micro-organismos do nosso corpo? Eles podem ser excretados para o ambiente? Sim. Sim, tá? Principalmente, a gente deve considerar, existem micro-organismos no nosso corpo que são muito frágeis. Esses mais frágeis, eles são encontrados na mucosa da boca e ficam morando ali, tá? E podem passar para outra pessoa? Existe a possibilidade, sim. Bactérias, que é o mais comum, né? Porque no nosso corpo predominam bactérias, tá? Então, é possível de alguma bactéria que está no nosso corpo, que seja muito frágil, ela pode ser transmitida diretamente para outra pessoa. Quando que isso acontece? Quando alguém espirra, quando alguém tosse, que são reações naturais de defesa do próprio corpo. Quando é que a gente espirra e tosse? A gente não faz isso voluntariamente, né? A gente faz isso quando o corpo sente que tem que mandar para fora alguma coisa indesejável, tá? Se, por exemplo, essa coisa indesejável que sai quando a gente tosse, por exemplo, se for uma bactéria chamada Neisseria meningitidis, quando a pessoa espirra, vai passar para outra pessoa.
Às vezes a pessoa que está carregando mais séria meningite, que é uma bactéria patogênica, tá, gente? É perigosa. Mas às vezes a pessoa ela está tão bem de saúde que ela tem algumas pouquinhas ali na garganta, tem ali, né? Está escondido ali na boca. Mas quando a pessoa espirra, isso sai para todo lado, tá? E se aquela pessoa que ganha aquilo, né? Alguém espirra, o outro fala assim, saúde! E inspira, no que ele inspira, assim, ele está trazendo para ele alguma coisa daquela tosse, daquele espirro. E se essa pessoa tiver mais frágil, essas bactérias, em vez de ficar em pequena quantidade, vai reproduzir rapidinho, rapidinho. E essa outra pessoa, pobre coitada, pode desenvolver, às vezes, até uma doença muito perigosa chamada meningite meningocócica, que ocorre na forma de epidemias, principalmente na época do inverno. Por que no inverno? Porque no inverno as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, tá? Então, a possibilidade de transmissão de pessoa a pessoa aumenta, de forma semelhante ao que a gente está vendo atualmente na pandemia da Covid, né? Então, é um vírus, né, envelopado, ele é muito frágil, por incrível que pareça. O coronavírus, gente, é muito, muito frágil, tá? Então, ele está surpreendendo todo mundo, né? Então, certamente tem algum detalhe da fisiopatologia desse vírus que ninguém ainda conseguiu demonstrar, mas certamente tem. Porque, teoricamente, não era para essa pandemia ter tido essa proporção que teve. Ok? Bom, então, quando espirra, quando tosse, é possível mandar para outra pessoa, de maneira quase que direta, né, a transmissão de patógenos. E se for várias pessoas ao mesmo tempo, isso vira uma epidemia. Então, no caso da meningite meningocócica, aqui no Brasil, já ocorreram várias vezes epidemias de meningite meningocócica. Mas, felizmente, já existe vacina, tá? Já existe vacina, e o sorotipo, né? A cepa, que é mais comum que circula no Brasil, já é conhecida, então já tem vacina, né? Para tratar, para prevenir, principalmente pessoas em grupo de risco. Quem são pessoas de risco? Pessoas que trabalham em hospital, por exemplo. Essas pessoas, elas recebem vários tipos de vacina, tá? Como uma forma de controle, de proteção mesmo, tá? Agora, além desses micro-organismos frágeis que ficam aí na boca, escondidinho, na mucosa, né? Que para transmitir para outra pessoa tem que ter contato muito próximo, né? Espirro, tosse, ou às vezes beijo, né? Ou às vezes um abraço mais apertado, né? Então, isso pode realmente passar direto de uma pessoa para outra. Então, os micro-organismos mais frágeis, eles aproveitam, gente, esse momento, tá? De proximidade maior entre as pessoas. Agora, além desses micro-organismos frágeis, existem outros mais tolerantes, tá? Existem micro-organismos, é como se fossem mais duros, né? Eles sobrevivem mesmo em condições mais agressivas. Ou seja, existem micro-organismos que conseguem passar da boca, passa pelo estômago, o estômago é uma coisa horrorosa, porque tem ácido clorídrico. Mas tem micro-organismo que é tão forte que ele passa pelo estômago como se não tivesse acontecido nada, tá? E vai para o intestino e fica morando ali no nosso intestino. Então, a gente tem microbiota intestinal. E aí, esses micro-organismos que vão para o intestino, algumas bactérias são boas, tem uma bactéria chamada Escherichia coli, comensal do intestino, que ela é ótima para a saúde, ela fica ali. Tem um outro chamado Lactobacillus, que ele também fica morando no intestino e ele é muito bom. Mas tem outros micro-organismos patogênicos e que são fortes também e que conseguem ir para o intestino, tá?
Aí é que está o problema. Por exemplo, vírus da hepatite A. Ele consegue ir para o intestino, fica ali de bobeira, fica um tempo, tá? E ele sai pelas fezes. Pelas fezes, gente, sai bactéria boa, bactéria patogênica, sai vírus patogênico, como o vírus da hepatite A, que eu acabei de falar. Então, todo mundo sai pelas fezes. E esses micro-organismos que estão morando no intestino, que saem pelas fezes, eles podem cair no esgoto, né? Caindo no esgoto, é claro que eles vão cair no esgoto. O problema é que do esgoto pode contaminar o lençol freático. O que é lençol freático? Tá? São aquelas reservas de água que estão debaixo do solo. O esgoto pode contaminar também a água de distribuição de uma cidade. Como que a água é distribuída numa cidade? É através dos canos que estão debaixo da terra. Então, tudo que está debaixo da terra é possível de ter contaminação de esgoto. Por quê? Porque o esgoto, numa cidade que o esgoto é canalizado, o esgoto está nos canais das manilhas, né? Naqueles canos de manilha. Tá? É possível de ter algum furo ali? É o mais comum, né? E pode sair contaminante do esgoto naqueles furos, ir para o solo e encontrar os canos de água? É a coisa mais comum, pode acontecer, tá? Então, gente, o grande problema, e principalmente numa cidade onde não tem tratamento de esgoto, felizmente, João Monlevade em breve vai ter, tá? É uma notícia ótima. Poucas cidades no Brasil têm esse benefício, mas João Monlevade vai ter em breve, tá? Estação de tratamento de água já tem vários, né? Mas é necessário o tratamento do esgoto também, porque diminui a chance de contaminação maior. Principalmente que esses esgotos, em geral, são jogados no rio, e a água do rio é que é captada para ser tratada e distribuída para a população. Então, toda cidade é mais ou menos assim. Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês, que do nosso corpo, gente, podem sair tanto bactérias, como vírus, como outros micro-organismos, que podem contaminar o ambiente e do ambiente fazer uma rota de transmissão no ambiente, né? Do ambiente, inclusive, pode, às vezes, contaminar um animal, outro animal, e voltar para o homem, que a gente chama de rota de transmissão do ambiente. E aí pode levar a outros tipos de epidemias também, né? Então, isso aí a gente não pode se esquecer. Então, aqui nesse vídeo que eu vou mostrar agora, que ele é bem curtinho, tá? Eu acredito que vai dar tempo de mostrar para vocês, sim, né? Do tema número 2, eu vou mostrar nesse exato momento aqui agora. Vamos lá, então. É esse que está exatamente aqui. Bom, então, gente, conforme eu falei para vocês, né, o esgoto de uma cidade, né, pode ter contaminantes de micro-organismos patogênicos, que pelas fezes saem micro-organismos bons, né, mas sai também micro-organismos patogênicos, bactérias e vírus patogênicos, saem no esgoto, tá? E do esgoto pode contaminar as águas, o solo, tá? E um outro problema que a gente tem também é a questão do lixo. Por quê? Porque o lixo, né,
Tem gente que joga até lixeira de banheiro no meio de lixo comum. Isso não pode, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente mora lá um tempo, a gente custa para acostumar, porque lá ninguém tem uma lixeira no banheiro, não. Pode ter, às vezes, uma pequenina lixeira perto da pia para colocar, assim, algum algodão, cotonete que alguém usa na maquiagem, tá? Mas papel higiênico vai para o vaso sanitário, tá? E lá tem um tratamento de esgoto excelente, né? Em várias cidades tem, tá? O problema é que em cidade em desenvolvimento, como, né, em país em desenvolvimento como o nosso país, muitas vezes esse lixo do banheiro, né, que tem contaminação fecal, vai para o lixo comum. Né? Então, o lixo comum acaba sendo uma fonte de transmissão de doenças, porque, como eu falei, os micro-organismos que saem pelas fezes, eles têm uma tendência a ser mais estáveis, mais duros de serem destruídos. Eles ficam mais tempo viáveis ali naquele lixo que tiver uma contaminação de banheiro, tá? Agora, um outro problema do lixo também é que muitas vezes o lixo, onde não tem coleta seletiva, então coleta seletiva, gente, é um outro grande problema, e a gente tem que incentivar nas escolas a importância de fazer a coleta seletiva. Porque quando não tem coleta seletiva, o lixo, né, ele tem de tudo ali, ele tem inclusive matéria orgânica. E qual o problema de matéria orgânica ali no lixo? Conforme eu falei, se for matéria orgânica que vem do banheiro, que pode ter contaminação fecal, é possível contaminação direta de várias doenças através do lixo. Ou seja, pode ter uma bactéria super perigosa chamada salmonela, que muitas vezes a pessoa excreta pelas fezes e nem tem noção que está excretando, tá? E vírus patogênicos e protozoários patogênicos. Então, há esse perigo de contaminação direta de doenças pelo lixo, e que podem levar até surtos epidêmicos. Já tem vários relatos de surtos de salmonelose. É uma doença caracterizada por diarreia, mas não é uma diarreiazinha simples, não, porque é uma bactéria invasiva. Ela pode até perfurar a alça intestinal, pode causar doença hepática, né, no fígado, várias doenças, tá? Além disso, um lixo que tem o conteúdo orgânico, né, que está tudo misturado ali, espalhado para todo lado, é um lugar onde os mosquitos se encontram. Macho e fêmea adoram namorar no lixo, porque os insetos que transmitem doenças, por exemplo, o Aedes aegypti, que transmite febre amarela, dengue, zika, chikungunya, né? É o mosquito Aedes aegypti, tá? O macho adora lixo, ele adora matéria orgânica que está ali no lixo. E a fêmea também gosta de matéria orgânica, então é um bom lugar para eles se encontrarem, tá? Apesar do que a fêmea, ela se alimenta ali de matéria orgânica que está no lixo, que está também em plantas, né, que está ali num lote vago, por exemplo, mas depois disso a fêmea vai procurar os humanos para ela picar o sangue, porque ela precisa do sangue, ela é hematófaga, né? O macho não, mas o lixo é um local de encontro dos insetos, então favorece a reprodução de inseto, que pode causar várias doenças, tá? Então, coleta seletiva é um cuidado importante, então devemos ficar atentos a essas questões, tá? Então, vamos ver aqui cada quadrinho desse. Aí, na verdade, são slides, né? Essa apresentação aqui. Em seguida, a transmissão, né, das arboviroses, conforme eu falei para vocês. O lixo é um ponto realmente muito importante, né? Por quê? Porque lá no lixo, então, esses vetores, né, esses mosquitos, eles se alimentam ali, tá? E alimentadas, né, essas fêmeas elas podem, então,
produzir ovos, os ovos vão levar à produção de outros mosquitos, tá? E os mosquitos adultos podem picar as pessoas, né? E aí pode realmente transmitir essa doença, tá? Aqui o agente etiológico, no caso, o que a gente chama de arboviroses, né? É uma expressão geral que reúne vírus transmitidos por artrópodes. O que são artrópodes? São insetos, tá? Então, vírus transmitidos por insetos, tá? Do inglês, que aproveitaram essas siglas, né? Então, veio esse nome chamado arbovírus. O que é um arbovírus? É um vírus transmitido por inseto, tá? Existem diferentes famílias de vírus transmitidos por insetos. E o conjunto das doenças, né? As doenças transmitidas por esses vírus, que são espalhados pelos insetos, as doenças são chamadas arboviroses, tá? São diferentes famílias de vírus, né? Então, aqui a gente tem o vírus da dengue, que pertence a uma família diferente de vírus da zika, de vírus da febre amarela, tá? Os vírus são de famílias diferentes, mas são transmitidos por um mesmo inseto, né? Chamado Aedes aegypti, tá? Então, isso aqui está representando aí um vírus, né? Uma partícula de vírus observada ao microscópio eletrônico, né? Então, muitas vezes é assim. Aqui está o Aedes aegypti, né? Ele tem esta caracterização que está sendo mostrada aí para vocês. E aqui, no caso, a doença, né? No caso aí da dengue, né? É uma doença realmente bastante séria, tá? O agente etiológico patógeno, né? Então, no caso aí da dengue, né? É o vírus da dengue que está associado a essa doença, tá? Aí os vetores, né? Conforme eu falei. Então, o que significa vetor, né? Na epidemiologia? É um animal através do qual, né, pode se espalhar uma determinada doença coletiva, uma epidemia, por exemplo, né? Então, existem epidemias de dengue. Então, aquilo que eu comentei com vocês, que aconteceu em João Monlevade, várias cidades de Minas Gerais, não foi só em João Monlevade, não, tá? Na cidade de Mariana, que é bem pertinho onde eu trabalho, né, bem pertinho de Ouro Preto, na cidade de Mariana, tivemos epidemias de dengue também, tá? 2019, 2020 também, mesmo na época da pandemia Covid-19. 2020, ano passado, tivemos vários surtos de dengue em Mariana, inclusive morreu uma pessoa de dengue achando que era Covid, não era Covid, era dengue, tá? O ano passado, né? Foi uma pessoa até que estava fazendo um curso lá na universidade, era professor de outra universidade que estava lá em Mariana, muito triste, né? Morreu, pegou dengue lá e morreu lá, tá? Então, esses vetores, eles são figuras importantes na transmissão, na rota de transmissão do vírus no ambiente. Então, vocês viram como que a coleta do lixo aí é importante, no caso aí desses insetos, tá? Os esgotos a céu aberto é um outro cuidado, né? Que deve ser observado também, tá? E na área da epidemiologia, né? A gente, então, deve considerar essa questão da rota de transmissão, conforme eu falei, tá? Então, o que é período de transmissibilidade? É aquele no qual o agente permanece de forma infectante, né, no sangue da pessoa, ou seja, uma pessoa que foi picada pelo Aedes aegypti, o Aedes aegypti, ele suga o sangue da pessoa
e injeta naquela pessoa saliva do mosquito. É na saliva do mosquito fêmea que estão os vírus da dengue, ou então da zika, ou então da febre amarela, ou então da chikungunya. Então, inocula o vírus na pessoa. E esse vírus fica circulando no sangue da pessoa. Aí, se um outro mosquito picar essa pessoa, o mosquito pode levar esse vírus que está nessa pessoa para um outro lugar, né? Picar e aí fazer parte dessa rota de transmissão. Ou seja, o mosquito vai de uma pessoa para outra e favorece essa rota de transmissão mais ainda, tá? Principalmente se a pessoa é picada por um mosquito saudável, tem mosquito que não tem o vírus da dengue. Mas se essa pessoa está doente, por exemplo, né, porque foi picada por um mosquito e adoeceu e está com muito vírus no sangue, quando esse mosquito saudável picar essa pessoa, esse mosquito vai se tornar um vetor perigoso, porque ele vai sugar o sangue da pessoa e vai estar sugando o vírus também. E aí, quando esse mosquito picar uma pessoa saudável, vai injetar vírus nessa pessoa saudável. E com isso fecha o ciclo, tá? Então, realmente é um grande problema essa questão do período de transmissibilidade, né? Os artrópodes também apresentam um período de transmissibilidade, né? Então, todos eles têm aí essa possibilidade também, tá? O que é um infectado, né? O infectado e infectivo mosquito fêmea, né? Ele se torna infectado, aquilo que eu falei, quando ele suga o sangue de uma pessoa doente. E no curto período em que essa pessoa tem várias partículas do vírus circulando no sangue, nesse momento o mosquito terá o vírus no estômago, né? Do mosquito, tá? Mas ainda não é capaz de transmiti-lo, tá? Mas entre 10 a 12 dias depois, as partículas do vírus da dengue, por exemplo, se disseminam no organismo do mosquito Aedes aegypti, se multiplicam, né, ali no mosquito, invade as glândulas salivares do mosquito. Então, nesse período de 10 a 12 dias, tá? O mosquito fêmea se torna infectivo, mesmo se esse mosquito não tinha vírus nenhum. Mas se esse mosquito fêmea picou uma pessoa, em 10 a 12 dias, esse mosquito já está pronto para transmitir a doença dengue para outras pessoas, tá? Esse ciclo aqui é bem interessante, tá? Esses vídeos, gente, eu vou disponibilizar para você esses links, tá? Desses vídeos todos aqui para vocês, tá? E vocês têm liberdade até para usar em suas aulas, se quiserem, tá? Todo esse material daqui, ele vai estar disponibilizado para vocês. E a contaminação? Ao mesmo tempo que pica para sugar o sangue, aqui que nós já comentamos, né? É como se o mosquito Aedes aegypti estivesse cuspindo, né? A saliva, né? Que tem uma série de substâncias analgésicas. Por isso que a gente não sente, gente, quando a gente está dormindo e o mosquito pica a gente, né? Porque o mosquito é muito sabido. Na saliva dele tem uma espécie de um remédio que deixa a gente dopado, que deixa a gente mais sonolento, e a gente nem sente que está sendo picado, tá? Danado, né? E nesse processo é que ele vai, então, injetar as partículas do vírus na corrente sanguínea da pessoa, tá? Lembrando que esse vetor infectado pode contaminar em seu ciclo até 300 pessoas, tornando-se uma doença coletiva, tornando dessa maneira, então, uma epidemia, tá? Epa. Sempre acontece.
a contaminação ao mesmo tempo que pica para sugar o sangue. Ai, ai, acho que já passamos do nosso horário aqui, né? Então, gente, vocês vão ver que aqui tem vários slides, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Aqui, inclusive, mostrando o ciclo, né, do mosquito, olha que legal. Mostra direitinho aquilo que eu comentei para vocês, tá? Então, o mosquito fêmea, depois de picar uma pessoa, esse mosquito fêmea, ele se contrai com o vírus, tá? Esse mosquito fêmea vai pôr os ovos, né? Ele está contaminado já com vírus, ele vai pôr os ovos, tá? Em água parada, né? Pode ser limpa ou até água suja também, não é só água limpa, não. Esses ovos evoluem para larvas, para pupa, e transformam em mosquitos adultos e estão prontos para picar outras pessoas depois, tá? Então, uma medida muito importante é não deixar o pratinho dos vasos de planta com água. A gente pode colocar areia, né? Que é uma medida interessante, tá? Bom, então, o controle, aqui vocês vão ver que tem controle também, como que o controle das doenças coletivas acontecem, né? Então, a identificação, né? Identificar um surto, né? Em geral, a Secretaria Municipal de Saúde de cada cidade identifica o surto, tá? E logo em seguida tem que descobrir a fonte daquele surto. Para descobrir a fonte, né? Tem que saber que tipo de surto, que tipo de doença. Se for uma dengue, por exemplo, tem que fiscalizar a possibilidade de ter criadouros de mosquito, tá? Para combater aqueles criadouros. E a Secretaria Municipal de Saúde tem metodologias para isso. Tem metodologia, inclusive, para fazer uma busca ativa, né, de criadouros de mosquito, no caso de dengue, por exemplo, tá? Mas vamos supor que o surto seja, por exemplo, uma salmonelose, né? Que eu falei que pode até um lixo, né? A pessoa se contaminar no lixo, se contaminar tomando água contaminada com esgoto, tá? Então, a primeira coisa é identificar a causa do surto. O que é a causa do surto? O que está causando aquela doença coletiva, aquela epidemia? É uma bactéria? É um vírus? Tá? É um fungo? É um protozoário? Tem que descobrir, né? O micro-organismo, porque descobrindo o micro-organismo, podemos descobrir a fonte de transmissão, né? Se é um esgoto, se é água contaminada, se é lixo, né? Se são insetos, né? Certa vez descobriram lá em Santa Catarina um surto de uma doença causada por um vírus transmitido por rato, né? Então, aí, logo que descobriram aquele surto, várias pessoas com febre, né? E evoluindo para quadros graves, tá? Aí descobriram que se tratava dessa doença, aí foram procurar os ratos e acharam muito rato de esgoto contaminado. Então, viram que foi depois de uma enchente, porque depois da enchente, os ratos saem dos esgotos. Então, toda enchente, época de muita chuva, é muito perigoso, porque não é só a questão de destruir casas, que é uma coisa terrível, mas tem o problema das doenças que vêm depois das enchentes, tá? As enchentes alagam, e nesse alagamento traz contaminação de esgoto e pode até trazer os ratos de esgotos que ficam espalhados pela cidade. Então, as secretarias municipais de saúde, elas têm a função de identificar as fontes de transmissão, tá? Implementar medidas de controle, né? Se é uma doença que já tem vacina, é a Secretaria de Saúde que vai implementar a ação da vacinação, por exemplo, tá? Identificar os grupos expostos a maior risco, né? Então, por exemplo, se é um problema que tem a ver com rato de esgoto, tem que dar uma proteção, por exemplo, para os catadores de lixo, né? Porque eles estão, em geral, o rato vai nos lixões, né? Também.
Então, o estudo tem que ser completo, tem que se realmente fazer um estudo completo toda vez que surge um determinado surto epidêmico. O que é um surto epidêmico? Quando várias pessoas adoecem ao mesmo tempo, né? Que a gente chama aí de doenças coletivas, tá? Então, as secretarias municipais de saúde têm os setores de vigilância em saúde. A sua importância se dá, né, exatamente pela necessidade de interromper essa fonte de transmissão e eliminar risco de doença, ou seja, fazer uma contenção da doença, para a doença não se espalhar, tá? Então, gente, eu vou parando por aqui, porque o nosso tempo está bem adiantado, mas eu vou mandar, inclusive, o link, né, desse vídeo, que é um vídeo, assim, na verdade, não é vídeo, é uma coletânea de slides que nós preparamos, né, com a Juliana, que é a nossa bolsista, ela preparou no Prezi, né, que é uma plataforma muito boa, mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar o link, né, tem uma maneira diferente de disponibilizar o link dele aqui, tá? Para a gente disponibilizar para vocês, vocês podem levar. E aí, nesse período que a gente vai estar, que nós. Então, nesse período, né, até o nosso próximo encontro, que vai ser no final do mês de outubro, aí no final do mês de outubro, a gente vai voltar a se encontrar no nosso segundo encontro, e aí eu vou disponibilizar esses vídeos que eu mostrei aqui hoje para vocês, que aí fica mais fácil para vocês assimilarem isso, fazer o trabalho em grupo que eu pedi, né, de fazer uma avaliação, de fazer uma discussão em cima desse material que foi apresentado aqui para vocês. A gente gostaria muito de ouvir vocês na devolutiva que vocês vão fazer para a gente no segundo encontro, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário de imediato aqui? Apesar da gente ter passado o tempo, eu peço desculpas a vocês, tá? De ter passado esse tempinho aqui. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, né? Por mim, por enquanto, tá tudo bem, tá? O chat tem alguma coisa por aqui? Ai, que bom, muita gente está fazendo comentário que gostou, fico muito feliz. Então, gente, eu desejo a vocês aí boas semanas, né? Daqui até o nosso próximo encontro. Foi um prazer enorme. Olha, eu nem vi o tempo passar, sinal que eu gostei de estar aqui na companhia de vocês, tá? Então, eu desejo boas semanas, bom trabalho para vocês nesse retorno às aulas presenciais, tá? Desejo aí tudo de bom para vocês. O Edgar está querendo falar. Pode falar. Assim, obrigado, professora. Assim que a plataforma disponibilizar, né, eu vou mandar ela, eu já vou compartilhando com aquilo que essa lista que vocês colocaram aqui, os e-mails também, as presenças vão ficar aí disponíveis para todos e todos, tá bom? Tá ótimo, Edgar. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço muito a presença de todos, tá? Um prazer enorme a gente fazer esses encontros aqui. Mais uma vez agradecer a Socorro, nossa querida amiga, né? Eu que agradeço, professora. Aqui, se a senhora pudesse ficar mais uns 5 minutos comigo, só para a gente alinhar na hora que terminar aqui. Posso sim, Socorro. Tá bom. Então, gente, um grande abraço para todos e muito obrigada, tá? Pessoal, obrigado, tá? Até o próximo encontro no final do mês. Rafael Fernandes.